Olá, concurseiros do Revisão PGE! Eu estou aqui com vocês hoje para tratar sobre a segunda fase do concurso de João Pessoa. É muito importante que você tenha em mente que uma prova de segunda fase, em regra, apresenta notas muito semelhantes entre os alunos. E o que diferencia uma grande nota de uma nota mediana é exatamente o treino, a sua rotina de treinos. É imprescindível que você treine exaustivamente até a data da sua prova. Se no seu dia de estudos você tiver que optar por revisar a matéria ou treinar, eu sugiro que você opte pelo treino. Primeiramente porque o treino é uma revisão, já que o treino envolve questões que normalmente são aquelas mais possíveis de serem cobradas em uma segunda fase. E também pelo fato de que as revisões elas devem ocorrer o mais rápido que você consiga fazer para cumprir todo o conteúdo do edital. É muito importante que você revise todas as matérias, mas de forma superficial. Não é necessário nesse momento que você busque livros doutrinários ou grandes teorias sobre cada um dos temas. Aquele conteúdo que você já tem nos seus resumos ou em grifos de livros de doutrina será com certeza suficiente para que na segunda fase você consiga desenvolver um raciocínio jurídico. O mais importante em relação aos treinos é que você tenha uma estratégia de resposta que seja capaz de te dar uma boa nota, principalmente em uma prova com a peculiaridade da prova de vocês, que apresenta um reduzido número de linhas. A prova com apenas 10 linhas exige do candidato um alto poder de síntese, uma oportunidade de que em cada linha de resposta o candidato apresente densidade de conteúdo, tanto jurisprudencial quanto doutrinário e principalmente fundamentando sempre o seu conteúdo na letra da lei. Nunca se esqueça que você não terá o luxo de desenvolver uma introdução muito longa, você terá que ir direto ao tema e terá que demonstrar domínio do raciocínio jurídico. Tudo isso você consegue, sem dúvidas, com um treino que seja diário e que seja também no número de linhas dado, que é o número máximo de 10 linhas, bem como no tempo que você for fixar como o seu tempo de estratégia para a prova da segunda fase. É imprescindível que você chegue no dia da sua prova com a consciência de que 4 horas de prova é o tempo máximo que você terá, mas de que você precisa dividir o seu tempo em relação à peça e às questões. Eu sugiro que a peça seja feita em até 2 horas e as questões sejam feitas em cerca de 30 minutos. Isso vale também para o dia de parecer, resumindo o parecer para um máximo de 1h30 e também sobrará 30 minutos em média para cada uma das questões. Você tem que ter em mente que quando o fiscal de sala apontar quanto tempo falta para o término da sua prova, você deve ter a consciência de quantas questões faltam para você encerrar todo o seu conteúdo da prova do dia, seja o momento que envolve a peça, seja o momento que envolve o parecer. Em relação ao número de linhas, eu ressalto que a sua correção não será mais branda por parte da banca examinadora pelo fato do número de linhas ser reduzido. Eu garanto que o espelho de correção será tão denso quanto um espelho de correção em que envolva uma prova com um número mais ampliado de linhas. Por isso, tenha consciência da sua resposta. Demonstre conteúdo jurídico e aprofundamento deste conteúdo no menor espaço possível. Para isso, treine muito. Em relação à consulta, ela pode ser um grande vilão no dia da prova, já que é um momento tenso, o momento em que o fiscal chega na sua mesa e examina o seu material para saber se você tem anotações ou não. Por isso eu recomendo que você vá com material sem qualquer anotação, principalmente porque o seu edital é expresso quanto à impossibilidade de anotações pelo candidato. E além disso, caso você tenha um vade-mecum marcado já com post-its, com anotações e apontamentos em marca-texto, eu recomendo que você leve também um vade-mecum sem qualquer tipo de marcação. Por fim, note, no dia da prova você deve estar descansado, você deve ter capacidade mental para ser sujeitado a uma situação de estresse que exige que por alguns dias antes, e eu recomendo cerca de 3 a 4 dias,
você tenha tido boas noites de sono, você tenha conseguido descansar para manter o seu raciocínio limpo, para manter o seu raciocínio rápido. Isso exige que durante um período curto antes da prova, você diminua um pouco o ritmo de estudo. É claro que você vai manter os treinos, é claro que você vai manter todas as suas revisões, estude até o momento da prova se for preciso, se você sentir essa necessidade. Mas saiba que você tem que ter tido noites de sono e momentos de descanso para conseguir um bom desempenho em uma segunda fase. Principalmente porque uma segunda fase exige inteligência emocional, exige que a sua estratégia de como elaborar uma resposta e a sua estratégia de quanto tempo você tem para elaborar cada uma dessas respostas sejam compatíveis, já que a ausência de qualquer um desses elementos pode te custar a falta de um gabarito que seja aquele esperado pela banca examinadora. E ainda que você acerte o conteúdo jurídico, pode não ter sido aprofundado o suficiente, ou você pode se esquecer de alguma remissão legislativa ou doutrinária que conste no espelho de correção. Tente ao máximo fazer a resposta mais completa possível. O seu edital é expresso no sentido de que o número de linhas que você for capaz de escrever será aquele utilizado como proporção para abatimento em caso de erro ortográfico. Por isso, quanto mais linhas você escrever, menor será o valor abatido caso você erre alguma palavra. Este é só mais um argumento que enfatiza a necessidade de que você escreva todas as linhas. Todas as linhas devem ser exaustivamente escritas pelo aluno, tanto para buscar conteúdo, para buscar o espelho de correção, quanto para evitar que um erro ortográfico possa te custar um abatimento muito alto na sua nota final. Por fim, eu espero que as dicas tenham sido proveitosas, desejo boa sorte no dia da sua prova, o Revisão PGE e eu pessoalmente estarei com vocês nesse momento. Caso queiram entrar em contato, o meu Instagram é Isadora C. Bueno e podem também provocar o próprio site do Revisão PGE, que eles me encaminham as suas dúvidas e qualquer informação que seja necessária nesse momento. Desejo a vocês boa sorte e a gente tá junto nessa!